Vamos entrando, meu povo. Tudo bem? Boa noite. Vamos esperar o Leandro entrar. Muito obrigado, muito obrigado. São seus olhos, são seus olhos. Bonitão, você não viu que vai entrar aí, ó. Bonitão. Vamos entrando, hoje vamos conversar com o professor Leandro Lobo. Leandro Lobo, ele é professor da UFRJ, lá do Instituto de Microbiologia. Fez mestrado e doutorado por lá, ele pode falar melhor depois. E na verdade vamos ter visita ilustre. Leandro vai entrar pelo perfil do Microbiando, que é um perfil muito legal. Quem não segue o Microbiando ainda, por favor, procure e siga também. Vamos ver aqui, já vou chamar o Leandro, o Microbiando. Olha ele aí! Ele veio! Ele prometeu e veio, pô, ó, Falei que eu ia vir com a pra camisa do você, Flu, ó. cara. Ele ia brincar com você. E aí, E tudo aí, bem? tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Todo mundo ouvindo ele, Beleza. Leandro, bem? O bom é perguntar pro povo. Daqui a pouco eles vão respondendo aqui se estão ouvindo a gente bem. Deixa eu ver se... Bruno, eu tava olhando aí as mensagens. Você conhece o Marquinhos, cara? Eu O Marcos Reis Carvalho? Tava comentando aí. acho que sim, né? É. O povo aqui, cara. Tinha que ver o dia que eu fiquei. A live do Felipe. Entrou família dele. Foi, ó. Eles ficaram. Eu fiquei vendo aqui os comentários rolando e eu só vendo eles se zoando dentro da live. Foi muito bom. Leandro, então, a gente chamou o Leandro hoje pra gente sair um pouquinho desse Covid, Covid, Covid. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre microbioma, algo que o Leandro meio que ama falar. Ele já falou É. para mim e vamos passar de uma hora. Tudo bem, não tem problema, qualquer coisa a gente vive. É uma Mas, resenha. É tudo nosso, é realmente. mas no final a gente fala um pouquinho de Covid também, né? É, a gente brinca para matar a vontade também, né? Isso aí. Leandro, então assim, dá para já pro povo não desistir e ir embora, já vamos conversar, É, começando a conversar. Aí eu queria, na beleza. verdade, que você desse assim uma introduzida. Por Hum. que desse nome microbioma? Por que do nome microbioma? Que é o o que é esse microbioma? O que Legal. mudou? Por que a gente parou de chamar de microbiota? Se tem diferença, não tem? Entendi. Não, eu continuo chamando de microbiota de vez em quando, né? Ah, não. Microbioma, microbiota. Se tiver diferença, eu vou chamar de microbiota de volta e meia. Não se importe também, não. Esses termos foram inventados há mais de, sei lá, 40, 50 anos atrás. Se eu não me engano, foi o Joshua Lederberg, que é um bacteriologista e geneticista famoso, que primeiro usou esse termo, se eu não estou enganado, tá? E, assim, uma microbiota ou microbioma é um nome usado para descrever todas as espécies de micro-organismos que habitam um nicho, né? Uma certa região, Uhum. pode ser no nosso corpo, mas pode ser em qualquer outro lugar, né? No solo, no mar, né? Qualquer nicho ecológico que você conseguir imaginar, tá? E aí, o que você perguntou sobre a diferença entre microbiota e microbioma, existe uma coisinha técnica aí, uma diferença técnica. O pessoal costuma falar quando fala de microbiota, está falando das espécies de micro-organismos que habitam um certo nicho ecológico, tá? Um certo sítio. E Uhum. microbioma inclui. É engraçado falar isso, mas o microbioma também está falando dos micro-organismos e dos seus genes. É claro que quando tem os micro-organismos, os genes estão sempre lá. Então, isso é mais relacionado da forma como você está estudando aquele microbioma ou microbiota do que a microbiota em si. Então, quando a gente olha para resultados de análise, por exemplo, quando você pega aquela amostra, bota em meios de cultura para ver quem cresce, ou faz um sequenciamento só do pedacinho ali do gene 16S para saber a identidade de quem está ali, a gente costuma chamar de microbiota, né?
Mas quando você olha para todos os genes, faz um sequenciamento profundo e vê a metagenômica, todos os genes que estão ali naquela amostra, aí a gente costuma chamar de microbioma. São quase sinônimos, na verdade. Entendi. E aí me fala um pouco o que você tem feito com o microbioma, dos seus projetos aí. O que você tem mexido com o Eita. microbioma? Ih, para minha cara. Eu trabalho com bactérias intestinais, bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal. Com parte da minha graduação, no mestrado, eu trabalhei com essas bactérias, né? No pós-doutorado também. Então, não tem muito tempo que a gente trabalha com isso. Normalmente, a gente costumava olhar assim, para a relação mais do ponto de vista de doença, né? Como essas bactérias poderiam causar doenças, mas aí com a evolução do estudo do microbioma e das técnicas também que nos permitem agora olhar para esses consórcios, esses grupos de micro-organismos enormes, né, com mais precisão, então os nossos estudos foram mudando um pouco. Então a gente costuma estudar muito como, por exemplo, alterações na nossa microbiota podem levar a problemas para a nossa saúde, como nós podemos modificar a microbiota para trazer de volta o estado do nosso corpo para um estado de saúde. Então, a gente avalia muito a influência de metabólitos, ou de antibióticos, ou de substâncias, como elas podem estar alterando o nosso microbioma. A gente estuda como as bactérias se ligam, se aderem na parede intestinal, né? Formas como elas conseguem se enganchar ali nas relações entre os micro-organismos, principalmente na microbiota intestinal. Sim, focado mais no microbiota intestinal, né? Aí, você que estuda mais nesse tema, eu queria te perguntar assim, porque há pouco tempo atrás a gente foi destruindo vamos dizer assim, alguns mitos, né, de alguns lugares do nosso corpo que não tinham, que a gente falava que eram estéreis e hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, né? Então, por exemplo, É, hoje em dia a gente tem microbiota no pulmão, é o que dizem. dizem, né? Bexiga, porque a gente até pouco tempo atrás, quando dava aula para graduação, falava assim, não, ó, urina É, vem tetra, chegou na bexiga não tem uma bactéria, né? Então, muitos desses sítios no corpo, bicho, ainda tem uma polêmica enorme. Tem gente que acha que sim, tem microbiota em alguns sítios do corpo, outras pessoas acham que é mais uma colonização transitória. O caso do pulmão é assim, emblemático para isso. Tem gente que acha que existe uma microbiota no pulmão, e tem algumas pessoas que acham que não é uma microbiota verdadeira, é mais uma colonização das vias aéreas superiores, transitória, né? Uma coisa que, tipo um spillover, vamos dizer assim, alguma coisa que não deveria estar ali sempre. Mas existem pessoas assim, existem trabalhos muito interessantes argumentando pela presença de micro-organismos em tecido assim que você nem imaginaria, como no cérebro, por exemplo. Então existem Caraca, alguns trabalhos, existem alguns trabalhos dizendo que existe uma microbiota no cérebro. Alguns anos atrás eu lembro de um grupo publicou isso, fez uma análise genética para detectar genes de bactérias em tecidos, em amostras de tecido de cérebro, de biópsia de cérebro. Tá? E aí eles conseguiram detectar algumas amostras, e isso, né, teve esse, nossa, mas tem bactérias vivendo no nosso cérebro, isso é uma microbiota no cérebro. Então, isso nunca foi provado, tem várias outras explicações. Esses kits de extração de DNA, por exemplo, podem ter contaminantes. No início desse ano, eu acho que foi no início desse ano, teve um trabalho num congresso que encontrou a mesma coisa também em biópsia de cérebro de uh, pacientes com Alzheimer, se eu não me engano. E por microscopia, a primeira autora, viu ali, né, os corpúsculos que se coravam, pareciam ser bactérias. Então isso foi uma grande, nossa, mas o que está acontecendo? eu lembro E disso. isso não se confirmou ainda, né? Então, eu acho pouco provável, mas tem outros órgãos que nós considerávamos estéreis e que pode ser que realmente tenha uma microbiota, como a placenta, por exemplo, ou o útero durante a gravidez. Tem uma grande discussão sobre isso, sobre quando nós somos colonizados por bactérias, se é
após o nascimento, ou se já in útero, dentro do útero, se a gente tem micro-organismos colonizando a gente, né? Então, Entendi. A gente já sai com alguma microbiota, né? pois é. Pode ser que sim, mas isso não está muito claro. Pode ser. Eu não acredito que ao longo de toda a gravidez, de todo o desenvolvimento do feto, por exemplo, a gente tem uma microbiota, mas pode ser que nos estágios finais isso possa acontecer. Não está muito claro. A placenta parece ter uma microbiota, uma colonização por micro-organismos em algum momento, principalmente mais no final da gravidez. Isso pode ter algum efeito sobre o desenvolvimento do feto, né? Então, são estudos que ainda estão caminhando. Eu acho que mais interessante do que se a microbiota está ali ou não está, em locais inesperados, é o fato de que das funções inesperadas que essa microbiota está trazendo, está fazendo, que são coisas que a gente nunca esperava e que muitas vezes surpreendem a gente, tá? Essa Tipo, própria história, a própria história na placenta, no trato, no canal vaginal, no sistema reprodutório, pode ser que então, tem alguns autores que acreditam que a nossa microbiota tem um efeito sobre a nossa fertilidade, por exemplo. A microbiota do canal vaginal, por exemplo, tá? Então, pode caramba. ajudar na seleção de parceiros. Isso já foi demonstrado em outros animais, em mosca, drosófila. Já foram feitos alguns experimentos, alguns estudos mostrando que elas escolhem parceiros sexuais de acordo com a microbiota, se a microbiota é Caraca, hein? parecida. Pois é. E a gente achando que era porque a gente era feio, mas não, era a nossa microbiota mesmo que tava ajudando. Pois é, tem outras coisas. Essa seleção de parceiro também pode estar agindo, por exemplo, ah, a gente tem o sentido, né, do olfato, também faz muito, participa muito na nossa seleção de parceiros. E muito da forma, o nosso cheiro, o odor do nosso corpo vem muito dos micro-organismos que habitam a nossa pele. Quem sabe os micro-organismos não estão ajudando ou atrapalhando a gente. Atrapalhando. Pois é. Alguém mandou uma pergunta pra gente, eu não sei, sim, vou te perguntar, mas eu não sei se você. Eu achei essa pergunta meio difícil, mas vamos lá. Quantitativamente, qual a relação entre o genoma humano e o microbioma? Tem alguma relação? Quantitativamente, qual a relação? Assim, a relação que tem é que os genomas microbianos, o conjunto de genomas microbianos que das bactérias que vivem no nosso corpo, o número de genes é muito maior do que o nosso próprio genoma, né? Então a gente fala-se muito disso, como nós temos mais bactérias no nosso corpo do que as nossas próprias células. Tem um livro muito famoso que se chama 10%. Eu tô lendo, eu ia falar isso agora. Eu tô lendo. Então, esse livro diz que nós somos só 10% humanos e os outros 90% são micro-organismos, bactérias, fungos, etc. Esse número já foi revisado, então são estimativas, e que, na verdade, dizem que a gente tem cerca de 2 vezes mais bactérias do que as nossas próprias células. Ninguém sabe ao certo. Mas em número de genes não redundantes, a gente tem muito mais genes bacterianos do que os nossos próprios genes, assim, provavelmente 2 ordens de grandeza, mais 100 vezes mais genes bacterianos do que os nossos próprios genes, né? E isso aí, cara, isso é um arsenal metabólico, né, enorme para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, essa microbiota, a nossa microbiota, é um novo órgão, tá? É como se fosse um órgão tão importante quanto o fígado ou o pâncreas, sei lá, eu costumo falar isso, né? Eu já ouvi falar a E história do nós, cérebro, do da intestino história do ser quê? a história do intestino ser o segundo cérebro. O intestino como segundo cérebro existe. Tem alguns autores que chamam porque o intestino, na verdade, ele tem o sistema nervoso entérico, né? Que é o sistema nervoso, um sistema nervoso autônomo que atua no intestino. Tem milhões e milhões de neurônios ali, só perde para o cérebro na quantidade de neurônios. Então, muitos autores chamam esse sistema nervoso entérico de segundo cérebro. E tem uma troca aí desse segundo cérebro, desses neurônios que estão ali no sistema nervoso entérico, com os trilhões e trilhões de bactérias que vivem dentro do nosso intestino.
Essa é uma coisa assim, acho que em algum momento a gente pode conversar sobre isso. Acho que vale a pena falar disso. Pode, já vai daí, ué. Tá. Então, como eu estava dizendo, existe. É porque assim, o nosso trato gastrointestinal, quando você pensa nas bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal, né, e a gente pensou em falar, pensou nessa live exatamente para conversar sobre essas bactérias e como as bactérias que vivem no nosso microbioma, elas podem nos ajudar a defender o nosso organismo, o nosso corpo, né? Mas de vez em quando elas também saem da linha, vamos dizer assim, de vez em quando elas causam problemas, né? Quando há desequilíbrios, por exemplo, nessa microbiota. E esses desequilíbrios são chamados de disbioses. E esses desequilíbrios na nossa microbiota, eles não geram só problemas locais, principalmente na microbiota intestinal. Eles não geram só problemas dentro do trato gastrointestinal. Eles podem causar problemas sistêmicos ou outros problemas, né, fora ali daquele ambiente. Então, por exemplo, fala-se muito sobre o papel da microbiota intestinal em doenças metabólicas, né, em obesidade, em diabetes do tipo 2, existe uma participação dessas bactérias, né, desses micro-organismos, em doenças alérgicas, como asma, tá? E também em problemas e síndromes no sistema nervoso central. Isso também já foi verificado. Então, muitos autores já descreveram e acreditam que existe uma correlação entre bactérias que vivem no trato gastrointestinal e doenças como autismo, Parkinson, Alzheimer, condições como depressão, ansiedade, né? Isso tudo pode estar relacionado com a composição, vamos dizer assim, das bactérias que habitam o nosso microbioma. Porque existe essa comunicação. Também, isso também já foi descrito. Bactérias podem enviar sinais para as nossas células e se comunicam com as nossas células, seja através do sistema imunológico. Algumas bactérias produzem substâncias que imitam, vamos dizer assim, hormônios e neurotransmissores, como GABA, epinefrina, norepinefrina, etc., serotonina, elas participam do metabolismo da serotonina, né? E também existe uma comunicação direta através de estímulo de neurônios do sistema nervoso interno. Então, isso é chamado de eixo cérebro, microbiota e intestino. É essa comunicação que acontece entre o sistema nervoso central e os micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal. Que é uma Entendi. área de estudo que está assim, florescendo. Ah, total. A gente ainda tá aprendendo muito sobre isso. Estudando sobre microbioma como nunca, né? Em diferentes áreas, né? A gente na microbiologia, o povo na nutrição, com É, aquelas dietas para a microbiota, e aí estimula a microbiota para ajudar. é, Mas então, aí se falou, por exemplo, do caso do autismo, que talvez seja o que o pessoal mais deu destaque, conhece? assim, né? Uma doença É, que tem, tá na. Porque assim, a obesidade, o diabetes, a gente consegue ter uma linha de raciocínio mais fácil, né? De como participa. é. Já existe essa linha de raciocínio de como a microbiota funciona no autismo? Já tem uma clara relação assim? Clara não tem. O que parece que está acontecendo é alguma disbiose, mas não existe ainda uma. Não se sabe exatamente que disbiose é essa, ou seja, que desequilíbrio é esse. Tá? Porque diferentes autores, em diferentes trabalhos já encontraram. Alguns trabalhos apontam, por exemplo, o gênero Suterella, um gênero bacteriano chamado Suterella, está muito aumentado. Em outros trabalhos já descreveram que é um outro gênero chamado desulfovibrio. Em outros trabalhos, né? Então, não parece ter uma condição apenas, ou um tipo de desequilíbrio apenas. É uma coisa mais assim, funcional. E a gente não sabe ainda o que está acontecendo. Mas essa história do autismo ela é muito interessante. Eu meio que acompanhei essa história desde o início. Eu lembro, foi no final da década de 90, início dos anos 2000, existe, né, um professor de microbiologia que trabalhava com bactérias anaeróbias intestinais, muito famoso, chamado Sidney Feingold, né? O cara era o papa
dos bactérias anaeróbias que vivem, dos anaeróbios intestinais. Ele era muito famoso, ele faleceu há pouco tempo, tá? E ele era um cara muito assim, conceituado nesse campo. E no final dos anos 90, uma enfermeira chamada Ellen Bolt, ela foi procurar por esse professor porque o filho dela tinha autismo, né? E o filho dela, ele foi tratado com antibióticos em algum momento da vida dele, né? E os sintomas do autismo dele melhoraram assim, absurdamente. E ela ficou muito intrigada com aquilo, ela ficou muito encucada, e ela começou a pesquisar, nossa, o que aconteceu? Então, ela meio que desenvolveu essa teoria que poderia ser os antibióticos que ele tomou, que ele tinha algum problema intestinal, os antibióticos que ele tomou poderiam ter ou matado alguma bactéria que estava colonizando o intestino dele, que eram a causa do autismo. Tá? Ela conseguiu convencer um médico, um pediatra, a fazer alguns testes com outras crianças e isso meio que se reproduziu, né? Algumas crianças melhoravam, outras não, quando tomavam antibiótico. Então isso reforçou a ideia dela, mas assim, ninguém acreditava nela. E aí ela procurou o Feingold, né? Esse cara que era super famoso, e ele comprou a ideia. Ele, não, Comprou vamos barulho. pesquisar, vamos olhar para isso. Ele comprou o barulho e foi a partir daí que essa história toda se desenvolveu. No início, eles achavam que era algum tipo de clostrídio ou alguma bactéria que estava lá produzindo uma toxina ainda não identificada, e a toxina causava os sintomas do autismo, né? Mas não foi, isso nunca se confirmou, não foi exatamente isso. E depois os estudos foram evoluindo e percebeu-se que poderia ser, na verdade, alguma alteração na microbiota. Acho que até hoje ainda não foi identificada. E também não é para todo tipo de autismo, né? O autismo é um termo guarda-chuva que inclui muitas síndromes diferentes. Então, em alguns casos, se não me engano, principalmente em casos de autismo regressivo, que acontece em crianças e jovens, isso acabou se confirmando. Entendi. Não, porque tem a questão genética do autismo, né? A predisposição genética. Claro, exato, tem a questão genética. Ninguém sabe ainda exatamente o que É, causa o autismo, é multifatorial. E pode ter mais de uma causa, como eu disse, existem diversos, dentro desse, existe na verdade o espectro do autismo, né? Então são diferentes condições. tem muito espectro, né? Tem desde aquele mais levezinho, que é Asperger, né? Até Ah, aquele clássico, né? Pessoa travadona. é. Naquelas outras, né, obesidades aqui, já tem bem definido assim grupos bacterianos que estão relacionados, por exemplo, assim, na obesidade, que já te botando em escada e botando você na linha Essa é da uma boa, funcional. essa é uma boa pergunta, cara. Todo mundo quer saber, porque se quer Todo quando mundo descobrir, gosta. mas quem descobrir isso vai ficar milionário, né? A bactéria que emagrece, criar um probiótico e tal. Isso O também não está probiótico. muito claro. Isso assim, isso também não está muito claro. Até hoje eu recebo pessoas me perguntando, muita gente quer estudar isso, daquela história, você já deve ter ouvido falar, talvez quem está ouvindo a gente, vendo a gente, já tenha ouvido falar da relação entre firmicutes e bacteroidetes, né? Existem alguns, vamos dizer assim, alguns filos bacterianos que vivem na nossa microbiota intestinal. Quatro são predominantes, né? Os firmicutes, os bacteroidetes, actinobactéria e proteobactérias. Isso aí são a maioria das bactérias que vivem na nossa microbiota intestinal, fazem parte desses quatro filos. E 90, de 80 a 90% estão entre os bacteroidetes e os firmicutes, tá? Então, há uns 15 anos atrás, saíram alguns trabalhos super interessantes mostrando em camundongos, né? Mostrando que animais obesos, camundongos obesos, eles tinham uma quantidade de firmicutes muito mais alta do que de bacteroidetes, né? E aí especulou-se que essa seria a razão da obesidade, que essa diferença entre os firmicutes e os bacteroidetes poderiam ser a razão da obesidade. Foram feitos estudos com voluntários em humanos, em outros laboratórios com outros animais, né? Acabou que isso nunca se confirmou desse jeito. Essa taxa firmicutes bacteroidetes é uma coisa assim
Está no imaginário das pessoas. Muita gente acha que é assim que funciona, mas não é assim que funciona. Os próprios autores desses trabalhos já revisitaram os dados e viram que não é bem assim. Funcionou dentro dessas condições, no grupo de animais que a gente tinha, com a ração, a alimentação que eles tinham, tá? Mas isso não é reprodutivo para humanos, nem mesmo para camundongos em outras condições. Mas então não se sabe ainda dessa relação de firmicutes e bacteroidetes. Não, quer dizer, isso não existe. Tá? Mas, sem dúvida, existe uma relação entre a disbiose, o desequilíbrio da microbiota intestinal, com a obesidade. Isso já foi demonstrado diversas vezes. Isso acontece realmente. Tá? Então, normalmente, indivíduos obesos, eles têm uma microbiota alterada. Eles têm um problema que é bastante comum, que é chamado de leaky gut. Já ouviu falar de leaky gut? A tradução para português é o intestino que vaza, o vazamento do intestino. Ou seja, os enterócitos, o epitélio do intestino, ele deixa passar muitos compostos bacterianos, principalmente aqueles pumps e dumps, né, que são pedaços de bactérias, lipopolissacarídeo, parede de bactéria, pedaços de bactéria para a nossa corrente sanguínea. Tá? E isso causa uma inflamação generalizada. Então, pessoas com obesidade, normalmente, elas estão num estado inflamatório mais alto do que pessoas não obesas. Isso tem E relação com relacionamento. com a disbiose intestinal. Isso aí é interessante, de repente a gente pode falar disso daqui a pouco, porque pode ter uma relação com o coronavírus. Tá? Vamos guardar isso. Depois tem Guardo, uma relação. guardo. Agora tem um trabalho muito legal que foi publicado em 2018, 2017, que é um trabalho da Unicamp até, em colaboração com o pessoal dos Estados Unidos. Vai, Brasil. Tá? Vai Brasil. E sempre teve essa pergunta sobre a obesidade e os micro-organismos. É a disbiose, são os micro-organismos que causam a obesidade, né? A mudança ali dos micro-organismos que causam a obesidade, ou é a obesidade que causa a mudança dos micro-organismos? O que é causa e o que é efeito? E isso nunca foi muito bem respondido, tá? Então, esse trabalho da Unicamp foi muito legal e eles mostram que pessoas obesas, na verdade, a pessoa, quando ela se alimenta mal, né, durante um período prolongado de tempo, começa a ganhar peso, causa alterações na microbiota intestinal, né? E essas alterações na microbiota intestinal levam a esse chamado leaky gut, o vazamento do intestino, com produtos bacterianos passando para a corrente sanguínea. Isso leva a uma inflamação, né? Essa inflamação vai atingir o hipocampo no nosso cérebro e destruir certos tipos de neurônio que são responsáveis pela sensação de saciedade, pelo sinal de, olha só, para de comer. Então, é um ciclo que se autoalimenta. Curioso, né? Exatamente, é um ciclo vicioso que vai se autoalimentando. Então, a pessoa come mal, ganha peso, isso leva a uma desbiose intestinal, inflamação, prejuízo para os neurônios, o que faz com que a pessoa continue se alimente pior ainda. E Comer. assim por diante. Exato. Tem alguma coisa, Então, curiosidade, tem alguma coisa a ver, tipo assim, a microbiota modular ou estimular você a querer um tipo ou outro de alimento? eu nunca vi nenhum trabalho. Isso Não, não chega existe essa especulação. Sabe por quê? Porque a bactéria que tá ali, ali assim, tipo assim, a bactéria que tá ali tá querendo comer besteira. E aí, tipo, me manda essa besteira. seria bom tomar um antibiótico contra essas bactérias aí que querem que a gente coma besteira. Olha, cara, existem especulações sobre isso. Eu nunca vi nenhum trabalho com resultados muito sólidos, né, a respeito disso, mas existem algumas especulações do tipo, por exemplo, existem bactérias que vivem no nosso intestino, principalmente do gênero Bacteroides, que elas mandam sinais para as nossas células, para as células do epitélio intestinal, para que elas façam um certo tipo de modificação pós-translacional nas proteínas, tá? Que se chama de fucosilação. Então, é adicionar resíduos de fucose, que é um tipo de açúcar, às proteínas, né, nessas células do trato gastrointestinal. Então, isso é um sinal da bactéria para o nosso corpo.
uma comunicação entre a bactéria e o nosso corpo. E elas fazem isso exatamente porque elas gostam, elas conseguem consumir a fucose, né? Elas conseguem degradar essas moléculas fucosiladas. Tá? Então a bactéria consegue, existe ali, está demonstrado que bactérias conseguem conversar com o nosso corpo, com o nosso organismo, pedindo para que ele faça a fucosilação. Então, será que tem algum sinal? Porque se a gente precisa de fucose, vai precisar da fucose para fazer essa modificação pós-translacional, talvez isso tenha que vir da dieta. Então, Dieta. eu não sei, mas é Já tive possível. bactéria no hambúrguer. Bom, e em relação à imunidade? Tá, Vamos entrar nesse tema de imunidade, que aí eu vou dar algumas perguntinhas para te fazer, até sobre Covid, mas indiretamente. Como aham, é que a microbiota, sabe lá que a microbiota é a nossa primeira modulação, né? Tem aham. algo novo sobre isso ou é só aquele modelo que a gente já sabia de que é a nossa primeira, é o nosso primeiro inimigo e a gente modula isso? Nosso primeiro amigo, né? Mais que não chama de inimigo, não. Coitado da microbiota. Né? A microbiota tem um papel realmente super importante na maturação, na regulação do sistema imunológico, né? Que é super complexo. Isso é um assunto assim, extremamente complexo. Não vou mentir para você que eu não entendo lá tudo sobre isso, tá? Mas, por exemplo, aliás, organismos, se você pegar camundongos, que são criados em laboratório para não ter nenhum micro-organismo, para não ter microbiota, aqueles chamados germ-free, né, ou livres, camundongos livres de germes, Uhum. eles têm uma resposta imunológica completamente desregulada. Tá? Existe nosso corpo, para conseguir suportar a quantidade de micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal, é preciso que exista uma resposta tolerogênica ali no trato gastrointestinal. Então, senão a gente não suportaria ter milhões e milhões de bactérias vivendo na nossa pele, no trato gastrointestinal, em toda a microbiota. Então, essa resposta tolerogênica ela precisa se desenvolver. Isso tem muito a ver com os linfócitos T, linfócitos TH1, né, linfócitos T helper do tipo 1, linfócitos T helper do tipo 2, tá? Que são os principais atores ou orquestradores, vamos dizer assim, da resposta imunológica, se ela vai para um lado mais inflamatório, que é o TH2, ou se ela vai para um lado mais tolerogênico, anti-inflamatório, que é o TH1. Né? Então, animais que são germ-free, que não têm microbiota, a resposta imune deles é super agressiva, vai toda para o lado TH2, de inflamação. Tá? Enquanto os animais que têm uma microbiota normal, eles ficam mais regulados. Esses animais germ-free, você consegue regular novamente a resposta imune deles, né? Tirar desse lado inflamatório TH2 e trazer para um lado tolerogênico, se você colonizar esses animais com alguns tipos de bactéria, um consórcio de bactérias, com bacteroides, né, por exemplo, você pode dar bacteroides para esses animais e eles ficam ali mais, o sistema imunológico deles fica mais bem regulado. Então, esse é um indício claro do efeito da microbiota sobre a nossa resposta imunológica. E parece haver, né, é muito importante a janela de tempo quando isso acontece. Então, quando esses animais são filhotes, quando o sistema imunológico ainda está evoluindo, isso é bastante importante. Né? Isso também é importante, por exemplo, para o desenvolvimento de doenças alérgicas na vida adulta. Então, é muito comum você ver crianças, isso também já foi demonstrado, que crianças que Crianças do primeiro mundo, terceiro mundo. crianças que usam muitos antibióticos, tomaram muitos antibióticos, ou têm uma alimentação, né, que não é muito saudável. E essas crianças estão mais propensas a desenvolver alergias, como asma, atopias, né, na idade adulta. Você Isso é acha bem que a gente observado. vai entrar num momento da história que a gente vai começar a ter mais asmáticos e atópicos pelo advento do Covid e álcool 70? Isso é Porque boa. E dos usos de antibióticos, né?
Não tô nem entrando nesse ainda. Ainda tô entrando na mania, todo mundo tem o álcool gel toda hora. Já existia essa hipótese antes, que é a hipótese da higiene, a chamada hipótese da higiene. E essa é uma hipótese muito interessante, que diz que a vida civilizada ocidental está acabando com os micro-organismos da nossa microbiota. Está diminuindo não está acabando, mas está diminuindo a diversidade. Exato. Então, imagina como se fosse uma floresta, mas o número de espécies que vivem ali naquela floresta, de tipos de árvores e animais, está ficando cada vez menor. Caraca, até Então, interno a gente está fazendo extinção. está fazendo desmatamento interno. Caraca. Pois é. E isso está relacionado a isso, a essas coisas, ao excesso de higiene. Acho que um dos principais fatores é o uso exagerado de antibióticos, não só para a gente, mas em criação de animais, aí acaba chegando na gente também, né? Então, tem um microbiologista muito famoso, se chama Martin Glaser. Ele teve até no Brasil uns anos atrás. Ele deu a palestra de abertura num congresso de microbiologia, no Congresso Brasileiro de Microbiologia, lá em Porto de Galinhas. O cara, eu acho ele um microbiologista incrível. E ele tem um livro que fala exatamente sobre isso, sobre como a extinção, que nós estamos passando por um processo de extinção de micro-organismos, mas dos micro-organismos que vivem na nossa microbiota. E que isso pode estar causando diversos problemas, né? Caraca. Como por maior incidência de doenças alérgicas, problemas no sistema nervoso central, como a gente já discutiu. Então, isso é uma coisa global, né? Então tem muita você já provavelmente já ouviu falar, existe aquela discussão sobre bebês que nascem de parto normal e bebês que nascem de cesárea. Como é diferente a microbiota desses bebês, tá? É muito diferente? Ou em algum momento, pelo menos, eles se equilibram? Depois de um tempo eles se equilibram, é verdade. Mas a questão foi aquilo que eu falei da recolonização dos animais germe-free. Existe uma janela de tempo onde é importante que você tenha certos micro-organismos vivendo no seu corpo, Entendi. tá? E provavelmente esse é o maior problema. Então, bebês que nascem de parto cesárea, eles têm uma microbiota completamente diferente dos bebês que nascem de parto normal. Bebês que nascem, aliás, de parto. O que eu falei? Cesárea e normal, né? Estava certo. Então, os bebês que nascem de cesárea, eles têm uma microbiota que fica mais dominada, vamos dizer assim, por micro-organismos ali do ambiente, do hospital, da mão dos médicos, do staff hospitalar. Então, às vezes, tem muito bacilos, estafilococos, né? Enquanto bebês que nascem de parto cesárea, eles têm uma microbiota parecida com as bactérias do canal vaginal materno. Tem muito bifidobactéria, lactobacilos. Tá? Então, existe essa diferença. A Júlia, eu estou vendo que a Júlia está falando sobre aleitamento por forma também, a alimentação, a dieta é uma outra coisa que tem um efeito grande sobre o desenvolvimento da microbiota dessas crianças, né? Então, tudo isso pode estar relacionado a doenças, né, na idade adulta, no futuro. Eu costumo falar isso às vezes nas minhas aulas e sempre tem mães, né, assistindo a aula, alguém que tem pais, que tem filhos, e fica, nossa, mas meu filho nasceu de cesárea, que desgraça, o que vai acontecer? Ou então tem gente, mas eu nasci de cesárea, será que é por isso que eu tenho isso ou aquilo? Meu Deus! Não é bem Tá assim, né, gente? explicado! Isso aí é uma tendência mundial. Eu acho que ninguém precisa ficar assim preocupado achando que algo que vai atingir você. Essa extinção, essa alteração que a gente está passando, essa extinção na microbiota, é uma tendência mundial, que tem a ver com o comportamento da civilização ocidental, do uso de antimicrobianos, né? Mudanças nos hábitos alimentares. A gente come muita besteira, muito açúcar, a pouca fibra. Então, tudo isso vai ter um efeito cumulativo, né? Não é só Uhum. porque nasceu de parto cesárea, seu destino é Vai ter. não é Você bem assim. nasceu de cesárea, vai ser alérgico, tem jeito. Pois é. Engraçado, tem um grupo de cientistas nos Estados Unidos, eles chegaram a testar, eles faziam para bebês que nasciam de parto cesárea, eles pegavam uma gaze, tá? E dobrada, assim, e colocavam no canal vaginal materno.
deixavam lá para essa gase absorver, né, as secreções e as bactérias que estavam ali. Aí depois que o bebê nascia de parto cesárea, eles pegavam essa gase e passavam na pele do bebê, no rosto, para simular essa passagem pelo canal De vaginal. parto normal. Exatamente. Não, porque você foi falando aí, e aí você foi falando o nome das queridinhas que entram em um e entram em outro. No cesárea você só foi falando bactéria que pode ser bem potencialmente malvada, né? Bactéria hospitalar, estáfilo. Só foi falando o nome potencialmente malvado. Ah, mas assim, estáfilo Pylorium, não sei o que. são normalmente são os que chamam a atenção, mas estáfilo faz parte da microbiota da pele. Tem espécies que são completamente inofensivas. Só que é diferente do que você pode ser estáfilo epidermidis. Aí não sei se eu tô chutando, aí já tô eu raciocinando em cima aqui. Mas de repente, porque essas do cara da cesárea estão na pele, não sei o que, estáfilo todo mundo vai ter, até o áureos. Mas eles têm mais fatores de virulência também, né? Ou não? E aí Olha, talvez explique aquela resposta T pra cá e T pra lá. Aí eu tô te dando mais pró-inflamatória. entendeu? Aham. Projeto Pode ser. tá aí, ó. Tá bom? Projetinho para o futuro. Projetinho, ó. É, eu já te falei, eu falei pra você que qualquer dia a gente ainda vai ver microbiota de cachorro bravo e cachorro bonzinho e ver se tem diferença. Não, isso aí tem alguns trabalhos interessantes. Você falou de bravo e bonzinho, me lembrou. Tem alguns trabalhos interessantes mostrando que existe diferença entre a microbiota de pessoas que, assim, vamos dizer, eles são mais arrojadas e mais conservadoras. Tá? Então, isso aí, o perfil psicológico da pessoa pode ser traçado por questionários, testes psicológicos, e em inglês se chama de risk-taking, né? Pessoas que tomam mais riscos, ou que se arriscam mais. Então, pessoas que se arriscam mais, elas têm uma microbiota diferente de pessoas que são mais conservadoras, mais Caraca, cuidadosas. chega nesse nível, olha só. Mas a gente não sabe, isso aí que é engraçado. Porque toda Porque vez o você meu pensa que é, agora é. Mano, calma, não, né? calma. Pode ser que não é a microbiota que está alterando o comportamento, mas é esse comportamento que faz com que você tenha uma microbiota diferente. Entendeu? A causa e o efeito é muito difícil estabelecer o que é causa e efeito nessas situações. Tá? Então, a própria questão do autismo que a gente discutiu agora há pouco, essas alterações na microbiota, durante muito tempo ficou esse questionamento. Peraí, as crianças têm autismo porque a microbiota é diferente ou a microbiota é diferente porque elas têm autismo? É aquele lance, é a questão do tostines. Porque crianças que têm autismo, elas têm uns comportamentos, elas costumam sempre comer só as mesmas comidas, né? Elas não aceitam mudanças alimentares, elas têm mania de colocar coisas na boca, às vezes comem coisas, têm obsessão por comer, sei lá, alguma coisa. Então, isso pode causar uma alteração na microbiota delas, e não o contrário. Então, isso Entendi. é muito difícil estabelecer esse tipo Perfeito, né? de relação. Pois é. Vamos deixar registrado aqui que o Lucino tá te acusando de cópia, faltou de plágio por causa da sua analogia com a floresta. Ele botou na tese dele. É, ele falou que você tirou da tese dele, tá bom? Então, pessoas perguntaram ali e eu acabei não te perguntando. Atividade física também influencia na microbiota? Tem alguma coisa Ah, relacionada? Ele chegou a perguntar se yoga tem participação. rapaz, essa questão da atividade física é interessante, né? Eu acho que deve ter um efeito na microbiota. Eu já vi um trabalho. Faz tempo que eu não leio sobre isso, para ser sincero. É difícil se manter atualizado de tudo que sai sobre microbiota, porque é muita coisa. Mas há algum tempo atrás nós fizemos esse perfil que está transmitindo o Microbiando, é um podcast, né, que nós temos. Há algum Uhum. tempo atrás nós fizemos um Muito legal, por episódio. acaso, as pessoas seguirem, por favor. Vai. Isso aí, assinem o Microbiano. Ah, tem lá, pô, eu sempre, quando me perguntam, eu falo assim, cara, eles fizeram um podcast sobre um robozinho que limpa
Tá ajudando Deixe. você não sabe. Algum tempo atrás nós fizemos um episódio que comparou a microbiota de ultramaratonistas com pessoas, com maratonistas normais, se eu não me engano, e pessoas sedentárias. Ultramaratonistas são aquelas pessoas que correm, cara, umas corridas muito loucas de 100 quilômetros, umas coisas assim que eu não consigo nem imaginar, sabe? E realmente eles observam, né, a alteração na microbiota dessas pessoas, tá? Faz sentido, porque o sistema imunológico de atletas de alto nível é diferente do sistema imunológico de pessoas sedentárias e, né, mesmo não sedentárias. Normalmente, atletas de alto nível eles têm um déficit, têm problemas imunológicos, tá? Não eu não sei exatamente por quê, não sei se já sabem exatamente por quê, mas isso tem um efeito na microbiota das pessoas. Assim, eu lembro que quando nós fizemos esse episódio, ficou todo mundo brincando, cara, só faltava isso, agora vão achar uma microbiota Levou, que né? faz você correr mais, ter melhor desempenho, como, né? Eu não diria tanto, mas assim, pessoas que esportistas, pessoas atléticas que fazem muito exercício, elas também cuidam melhor da alimentação, elas às vezes tomam suplemento. O problema de estudar microbiota, de qualquer sítio que seja, é que são tantos fatores influenciando a composição, o que está ali, que é difícil você separar, né? É difícil você pensar uma causa só. Uhum. Mas eu diria que existem motivos para o exercício físico causar alterações na microbiota. Show. Depois de registrar que nós dois somos velhos, porque a gente fez a analogia do Tostines, eu entendi, um monte de gente aqui falando, ih, não sei o que é Tostines. É, Tostines ainda existe? Nem sei. que tinha uma propaganda antigamente que ficava Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E aí ficava nessa brincadeirinha, tá? Ah, é só esse trocadilho. A microbiota do autista é que causa problema ou a alimentação do autista, entendeu? Que muda a microbiota. Pois é. É, olha só, alguém perguntando aqui, disbiose só Hum. para microbiota intestinal ou a gente pode chamar de disbiose para qualquer microbiota de qualquer local do corpo? Não, qualquer local do corpo pode ser chamado de disbiose. Então, por exemplo, tem um exemplo clássico de disbiose e que causa problemas e que causa uma doença, que é a vaginose bacteriana, que é uma doença que é terrível, é muito chato para mulheres, tá? Que é exatamente causada por um desequilíbrio na microbiota do canal vaginal. O canal vaginal ele normalmente não tem muita diversidade de micro-organismos. Ele é muito dominado por lactobacilos. Mas algumas mulheres têm esse problema crônico. E aí o que a gente vê nesses casos é que aumenta a diversidade bacteriana, ali, principalmente com a presença de Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria está associada né, a problemas no canal vaginal, outras espécies. Tá? Isso é interessante também porque diversidade, maior número de espécies, em geral, é correlacionado à saúde. Então, o que a gente vê em outros sítios é que quanto maior a diversidade, então tem uma, vamos dizer assim, uma redundância funcional maior ali naquele microbioma, e isso é associado à saúde. Mas no canal vaginal é o contrário. Quando você tem maior diversidade, é sinal de problema. Uhum. E agora, microbiota no tratamento. Existe alguma coisa, Tratamento? existe alguma coisa pensada para a gente usar a microbiota para resolver algum problema? Tem, um monte de coisa. Antifecal, né? Tem o transplante fecal. O transplante fecal é uma coisa interessante, né? A gente vai falar disso. Mas antes de falar de transplante fecal, eu vou falar de assim, coisas mais óbvias e que eu acho que todo mundo conhece, que são os probióticos e os prebióticos, tá? Que são bastante comuns. Inclusive eu tomo, eu adoro, eu acho ótimo. Como eu disse, é muito difícil você estabelecer uma relação, sabe, direta de efeito do uso de um probiótico ou de um prebiótico, porque as variáveis são muitas, mas eu acho que de forma geral, como eu falei, um aumento da diversidade é sinal de saúde, tá? Então, eu sou super a favor do uso de qualquer substância ou qualquer
produto que melhore a diversidade do nosso microbioma, da nossa microbiota. E aí inclui-se esses probióticos, como iogurtes, comidas fermentadas, kombucha. Eu faço kombucha em casa. Tá? Você tem o kombucha? Hã? Você tem o kombucha? Eu tenho kombucha, faço kombucha em casa. Como Então é eu que eu acho coloco isso do que faz iogurte? Como é que é o nome? o micro-organismo que faz iogurte. Não, o kombucha é que faz chá. Tem um desses que é para fazer Kombu- iogurte. Kombucha é chá fermentado, isso, chá com açúcar fermentado. É, não, que tem um desses que as pessoas dão de presente, que é a maior tradição. A Analifa é Kefir, kefir. isso, kefir também é bastante. Ela, Então eu acho super útil esse tipo especialmente como eu disse, a gente está passando por uma era que a nossa alimentação, o uso de antibióticos, eles levam a gente para o outro lado, para diminuir a diversidade da nossa microbiota. Então, eu acho que o uso desses produtos sempre muito benéfico, tá? De forma geral. uhum. Prebióticos também. Prebióticos, a diferença de probiótico para prebiótico é que o probiótico ele tem um micro-organismo ali na composição, é igual o kefir. Está cheio de micro-organismo no kefir. O pré-biótico, ele é um alimento que você não consegue digerir, mas que os seus micro-organismos que vivem no Mas seu não intestino, há uma população específica. isso aí, que eles vão conseguir digerir para você, tá? E aí tem a combinação entre as duas coisas que a gente chama de simbiótico. Eu acho super útil, tá? Então essas estratégias de alteração do microbioma têm sido muito estudadas. E eu acho que eventualmente elas vão fazer parte, já fazem parte, vão fazer cada vez mais parte da medicina do futuro, incluindo o chamado transplante de microbiota fecal, transplante de fezes que você mencionou agora. Tá? E o transplante de fezes é uma coisa que quando você fala disso, todo mundo fica coisa nojenta. Deus, como Eu, assim? vou passar o cocô de alguém para mim? Não, não é bem assim. Tá? O transplante de microbiota intestinal, de microbiota fecal, é a transferência dos micro-organismos, das bactérias que vivem no trato gastrointestinal de uma pessoa saudável para alguma pessoa que está com algum problema. E é super útil e tem muito sucesso, por exemplo, no tratamento de infecção crônica por Clostridium difficile, que é algo que você estuda, né? Que a Lili está assistindo a gente, também estuda. Eu não sei se ela chegou a falar disso na live dela, mas é Não me diz. é uma bactéria que causa doenças crônicas, pode viver no trato gastrointestinal das pessoas e causa doenças crônicas e é super difícil de tratar porque ela é resistente a antibióticos e ela produz esporos. Então você mata com antibióticos, a bactéria continua ali porque ela tem esporos, ela faz esporos e esses esporos resistem ao antibiótico. E o antibiótico te ajudou ainda a matar toda a competição, toda a concorrência dela que tinha ali foi destruída pelos antibióticos. Ela volta e continua causando problema. Então, como é que você se livra disso? E ele ainda modula, né? De ser diff ainda É, modula ele mesmo, né? Vai mantendo. pois é. Então, como é que você se livra disso? Né? Tem pessoas que têm esse problema crônico e é terrível. Né? É uma infecção. Eu já li relatos de pessoas que têm esse problema crônico e atrapalha a vida da pessoa. A pessoa tem, o tempo todo, de 2 em 2 horas, tem que ir ao banheiro, com dor, e etc. Então, uma forma de tratar e a taxa de sucesso, isso que é interessante, a taxa de sucesso com antibióticos para tratar a infecção Clostridium difficile, se eu não me engano, é cerca de 40, menos de 50%, tá? A taxa de sucesso. Com transplante de microbiota fecal, a taxa de sucesso é perto de 90%. Então, você pega as bactérias que vivem numa pessoa saudável e transfere para a pessoa que está doente. E isso está sendo estudado para diversas outras doenças também, né? Doença do intestino irritável, doença de Crohn, encefalopatia hepática. Já vi trials, tem testes clínicos sendo feitos para várias doenças diferentes, eu não vou me lembrar de todas agora. Né? E, assim, isso não é uma panaceia, é bom dizer isso, que isso não é uma panaceia, não funciona igual, não é só você transferir de uma pessoa para outra que vai funcionar, não é bem assim. Tá? Então, para a Clostridium difficile, ela tem uma eficiência muito boa, independente de quem é o doador e o receptor.
Mas para algumas outras doenças, tipo a encefalopatia hepática, por exemplo, não é fezes, não são as fezes de qualquer doador que vão resolver o problema. Entendi. Tem que ter um Então, perfil. parece que exatamente, tem um perfil ali. Então, tem até um trabalho super interessante que fez uma análise metagenômica das fezes do doador e fez uma análise metagenômica, olhou todos os genes que tem ali naquela microbiota das fezes da pessoa que ia receber. E eles tentam fazer um parear quais são as vias metabólicas, né, os genes que estão faltando no receptor, se aquele doador pode completar. Então, isso tipo, é medicina personalizada, é transplante de fezes personalizado. O futuro vai ser assim. Show de bola. Agora, É. faltando 3 minutos aí, a gente entra no meu momento talk show. Meu, Fala. que eu brinco todo dia. Ah, não. Vamos lembrar aqui. Risco dessa terapia de fé com transplante de fezes? Tem algum risco? Tem que tomar algum cuidado? Para tomar Nossa, tem que cuidado tomar muito cuidado. com o senhorzinho que foi ganhar o transplante, acabou ganhando Macaulay malvado e morreu, né? Exato, tem que tomar muito cuidado para você não transferir nada indesejado. Então, a triagem, o screening, né, a triagem para você fazer transplante de fezes é muito mais rigorosa do que para você fazer doação de sangue, por exemplo. É muito rigorosa, tá? Agora, acho que alguém falou sobre o Covid, né? Já mostraram que o Covid se replica No intestino. no intestino. Então, para fazer transplante de fezes, você tem que testar para Covid também, mas se testa para muitos outros patógenos, para muitos outros vírus e micro-organismos. Você não pode sair transplantando assim. Algum tempo atrás, teve no Instagram uma blogueira fitness que estava anunciando que estava vendendo a microbiota do magro. Você viu isso? Microbiota de quem? Do magro. Do mago? Magro. Magro. Ah, microbiota do magro. E foi um absurdo isso. Ela queria vender no Peraí, Instagram lá foi uma dela. BBB também, não era? Acho que, Eu acho que eu acho que não sei. eu vi essa história. Eu não sei se ela era BBB, não, mas ela tomou-lhe uma Eu, chapuletada que ela até tirou o Instagram dela do ar, eu acho, tirou essas coisas todas do ar. Isso é um absurdo. Ninguém pode vender microbiota. Primeiro que a maioria das iniciativas que existem para transplante de microbiota, mesmo nos Estados Unidos, elas são feitas para pessoas que realmente precisam e não é vendida como um suplemento alimentar, é para tratar uma condição. Tá? Aqui no Brasil já existe uma iniciativa na UFMG, tem um banco de fezes para distribuir para os hospitais do país para tratar essas condições, e é tudo pelo SUS. Não tem nada disso de vender, não compre, isso não existe. Né? Isso é um absurdo. Mesmo porque ninguém sabe o que é uma microbiota de mar. Não existe. bate e volta rápido. Fora Vai. repórter do SBT. Se você não fosse ser microbiologista, você seria o quê? Cozinheiro, ou bartender, barman. Ó. E o que você não seria de jeito nenhum? Você não ia dar jeito de forma alguma ia conseguir fazer. Rapaz, negócio de trabalhar em escritório, economista. Eu fiz faculdade de economia 1 ano e meio, larguei, fui fazer microbiologia depois. Acho que não dava. Caraca, tá vendo? A gente vai descobrindo detalhes das pessoas, que nem eu que fiz um período de química antes de entrar na veterinária. Aí, Não sei nem. Ô, Leandro, cara, pô, foi muito bom. Agradeço muito foi você ter ótimo. vindo. Agradeço muito a Microbiando ter vindo, representado pelo. Sigam o Microbiando e. Como é que é? Assinem. É mais um, Ah, pô. Eu isso já aí. aprendi o siga, o curta, o se inscreva. Agora você está querendo me ensinar o assine. Mas tudo bem. Assinem É, o canal. escutem o podcast do Microbiano para quem gosta de microbiologia. A gente tem Tem lá no mais Spotify. de. Tá no Spotify, tá? Tem mais de 40 episódios. A gente está fazendo agora uma série especial só falando sobre Covid, falamos sobre Ó, vacinas para o Covid, né? Tratamentos. sigam Né? mesmo. Então, beleza, Muito Lelê. obrigado, Bruno. Ó, a camisa veio. Eu só pedi. Achei que você tava de brincadeira, mas tudo bem.